Dor persistente na coluna em pessoas que já fizeram cirurgia na coluna. É uma causa muito comum de procura ao consultório. Pessoas que estão sofrendo com dor na coluna e já fizeram cirurgia e continuam com dor. Existem diferentes tratamentos para esta síndrome chamada de síndrome de dor persistente na coluna tipo 2. Um dos tratamentos é um tratamento chamado estimulação elétrica medular, ou a estimulação da medula espinhal. Como é feita a estimulação da medula espinhal? É um procedimento onde utilizamos um eletrodo que é inserido no espaço epidural da medula, ou seja, fica dentro da coluna esse eletrodo, por cima da medula, tá? E ele joga uma corrente elétrica gerada por um gerador de pulsos, por uma bateria. A estimulação da medula espinhal, ela tem como objetivo utilizar a energia elétrica para diminuir a dor nesses pacientes. Ela pode ser utilizada como um teste. Como funciona o teste? Você pega uma agulhinha como essa, em um procedimento cirúrgico, claro, você faz uma punção até o espaço epidural. Você passa o fiozinho por dentro dessa agulha e, com um furinho na pele, você coloca o eletrodo lá dentro do espaço epidural na coluna. Com o eletrodo lá dentro, você retira essa agulhinha e esse eletrodo agora está lá na medula, no espaço epidural, e eu vou conectar a uma bateria externa. Então esse fio no teste está saindo pela pele. E eu conecto a uma bateria externa, tá? E eu vou ter diferentes programações para testar diferentes tipos de estímulo elétrico na medula e ver se isso é ou não um benefício para a dor do paciente. Existem diferentes marcas de estimuladores aqui no Brasil, tá? E cada marca tem o seu pró e o seu contra. Tudo isso pode ser discutido com o seu neurocirurgião funcional ou com o seu médico de dor que faz a terapia de neuromodulação, que faz a terapia de estimulação medular. Então, uma vez que o teste foi efetivo, ou seja, enquanto a gente fez esse procedimento, houve alívio da dor, houve uma melhora da dor maior que 50% da dor usual, e a pessoa sentiu o benefício de usar essa terapia, então a gente explanta esse eletrodo, que basta você puxar, pode ser feito em consultório, a retirada do teste, e então a pessoa vai ser submetida a um procedimento definitivo, com o implante de um sistema totalmente implantado para estimulação medular. Essa cirurgia definitiva pode ser feita com um eletrodo em placa, como esse que eu estou mostrando. Esse eletrodo em placa é inserido no espaço epidural através de uma cirurgia, então você precisa fazer uma pequena abertura para colocar este eletrodo com visão direta, ou você pode fazer uma terapia com um eletrodo percutâneo, da mesma maneira que eu mostrei o teste, você faz uma punção, passa esse eletrodo e dessa forma você precisa abrir a pele e fazer com que esse fio fique implantado e conectado a um gerador implantável. Ou seja, existem diferentes tipos de bateria que podem ser implantadas e essa bateria funciona como uma fonte de energia elétrica a ser usada na estimulação medular. Essas diferentes baterias, elas mudam em características. Existem baterias que fazem salva de pulsos, existem baterias que têm recarga rápida e que faz estímulo glial, existe bateria que faz programação de rápida ação e programação algorítmica. Então, cada empresa tem a sua vantagem e sua desvantagem e, como eu falei, tudo isso deve ser discutido com o seu médico antes de você decidir, junto com ele, qual é a melhor opção. Existem baterias maiores que não são recarregáveis e que elas podem funcionar, dependendo da programação utilizada, por 3, 5, até 7 anos com uma bateria não recarregável. E existem baterias recarregáveis que, em geral, têm menor tamanho
e elas podem durar mais de 10 anos implantadas. Depois desse período, elas precisam ser substituídas. Como funciona a recarga do estimulador medular? Uma vez que ele está implantado embaixo da sua pele, você precisa fazer uma recarga por indução. Então você usa uma bateria externa, coloca um indutor em cima da sua bateria e isso gera uma recarga. Em geral é feita uma vez por semana e não é uma recarga demorada. Uma vez que você tem o seu estimulador medular implantado, o médico que faz o segmento vai programar de diferentes maneiras. Cada marca tem a sua interface de programação. Então eu estou usando um de exemplo, vou usar o modo de demonstração para mostrar como funciona. Então eu faço uma leitura por telemetria, tá? Esse aparelho aqui, ele é um aparelho moderno, então eu consigo fazer a leitura do gerador sem precisar encostar no paciente. Ele tem uma leitura à distância utilizando essa tecnologia de Bluetooth. E aí eu consigo aumentar a frequência do estímulo, eu consigo mudar a largura de pulso, eu consigo variar a intensidade da corrente e eu consigo selecionar quais contatos vão estar ativos na medula. Então eu consigo jogar o estímulo mais para um lado, ou mais para outro lado, ou mais para cima, ou mais para baixo. Tudo isso é permitido. E eu consigo colocar uma corrente alta, uma corrente baixa, e eu consigo promover uma melhoria seletiva da dor. Se for, por exemplo, uma perna, eu consigo fazer uma programação para isso, ou inclusive as duas pernas, lombar, tudo isso é possível, tá? Então, existem, como eu falei, diferentes marcas no Brasil. Cada marca tem o seu detalhe de programação, mas as marcas são todas de qualidade e elas têm os seus benefícios próprios e suas facilidades próprias. Isso tem que ser conversado com o cirurgião. Tem cirurgião com experiência em uma marca, em outra marca. A minha opinião é que as 3 marcas disponíveis no Brasil são de boa qualidade, são marcas de excelência e que promovem uma terapia muito efetiva. Estimulação medular para tratamento de dor crônica é uma terapia neuromodulatória, é realizada por neurocirurgiões funcionais, mas também por médicos de dor, e ela pode ser uma salvação para as pessoas que têm dor persistente na coluna, por exemplo, em quem já tem cirurgia prévia. Outras indicações: síndrome de dor regional complexa, angina refratária, neuropatia diabética, dor visceral crônica, dor neuropática crônica, entre outras. Se você tem uma dor que incomoda o seu dia a dia e isso te aborrece e atrapalha seu cotidiano, procure um neurocirurgião funcional para conversar sobre isso e ver se essa é uma terapia possível. Tá bom? Obrigado.